grande ministério na Galileia. O reino de Deus se aproxima. Após os eventos inaugurais, o batismo, as tentações no deserto, o chamado dos primeiros discípulos e o sinal em Caná, Jesus estabeleceu sua base ministerial na Galileia, particularmente em Cafarnaum, uma próspera cidade portuária às margens do Mar da Galileia. Ali, durante aproximadamente 2 anos, se desenvolveu o período mais intenso e público de seu ministério, marcado por ensino revolucionário, milagres extraordinários e popularidade crescente que eventualmente despertaria oposição mortal. A Galileia, cenário improvável. A escolha da Galileia como centro do ministério messiânico era, à primeira vista, surpreendente. A região era desprezada pela elite religiosa de Jerusalém. Galileia dos gentios era chamada depreciativamente, devido à sua população mista e proximidade com territórios pagãos. Os galileus eram considerados rústicos. Seu sotaque distintivo, motivo de zombaria. Quando Natanael questionou se algo bom poderia vir de Nazaré, expressava preconceito comum contra a região inteira. No entanto, esta escolha cumpria a profecia antiga. Isaías havia predito a terra de Zebulon e a terra de Naftali, Galileia dos gentios, o povo que estava assentado em trevas, viu grande luz. Precisamente ali, onde as trevas espirituais pareciam mais densas, a luz do mundo brilharia com maior intensidade. Cafarnaum se tornou sua própria cidade, como Mateus a chama. Situada na Via Maris, importante rota comercial ligando Damasco ao Egito, era centro vibrante, com estimados 15.000 habitantes. Havia posto de cobrança de impostos onde Mateus trabalhava. Guarnição romana cujo centurião Jesus elogiaria. Sinagoga impressionante. E próspera indústria pesqueira. Dali, Jesus poderia alcançar rapidamente outras cidades galileias, enquanto mantinha base estável para ensino e discipulado. O tema central: o reino de Deus. Marcos resume a mensagem inaugural de Jesus em uma sentença: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta proclamação do reino de Deus, ou reino dos céus, como Mateus prefere, usando circunlocução judaica respeitosa para evitar pronunciar o nome divino, tornou-se o tema absolutamente central de todo o ministério de Jesus. O conceito do reino não era novo para judeus do primeiro século. Através do Antigo Testamento, corria a promessa de que Deus, o verdadeiro rei de Israel, estabeleceria seu reinado sobre toda a terra. Os profetas haviam pintado visões gloriosas desta era vindoura. Opressão terminaria, justiça fluiria, paz reinaria, conhecimento de Deus encheria a terra, como águas cobrem o mar. Israel, sob um rei davídico restaurado, lideraria as nações em adoração ao Deus verdadeiro. No tempo de Jesus, sob opressão romana, esta esperança queimava intensamente. Movimentos messiânicos surgiam periodicamente, prometendo libertação política através de revolta armada. A maioria dos judeus imaginava o reino de Deus em termos primariamente nacionalistas e políticos. Expulsão dos romanos, restauração da soberania judaica, Jerusalém como capital de império mundial. Jesus adotou a linguagem do reino, mas radicalmente redefiniu seu significado. Sua proclamação era simultaneamente familiar e chocantemente nova. O reino chegou. Em Jesus, a primeira declaração revolucionária de Jesus era que o reino não era meramente futuro, mas presente. Está próximo, literalmente. Chegou perto. Está às portas. Mais ainda, em sua própria pessoa e ministério, o reino já estava irrompendo na história. Quando expulsou demônios, declarou: se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vós. O reino chegara não através de exércitos marchando, mas através de um carpinteiro pregando, não estabelecido por violência revolucionária, mas manifestado em curas, exorcismos, perdão de pecados e boas novas aos pobres. Jesus mesmo era o rei, embora não usasse coroa ou portasse cetro. Onde quer que ele estivesse,
Ali estava o reino. Porque o reino era essencialmente o reinado dinâmico de Deus exercido através de seu ungido. O reino paradoxal. O reino que Jesus proclamava era profundamente paradoxal, subvertendo expectativas em todos os níveis. Era reino sem fronteiras territoriais. Não tinha capital terrena, exército, estrutura governamental visível. Seus cidadãos não eram identificados por etnia ou nacionalidade, mas por fé e arrependimento. Era reino inaugurado, mas não consumado. Já presente, mas ainda não plenamente realizado. Como semente plantada, crescendo secretamente. Como fermento trabalhando invisível na massa, o reino operava misteriosamente na história, movendo-se inexoravelmente para a consumação futura. Era reino invertido em valores. Os bem-aventurados não eram os ricos, poderosos e honrados, mas os pobres em espírito, os mansos, os perseguidos. Os últimos serão primeiros, e os primeiros, últimos. Grandeza era medida, não por domínio, mas por serviço. Exaltação vinha através de humilhação. Era reino de graça, não mérito. Entrada era através de novo nascimento, não linhagem abraâmica. Receptores primários não eram os justos, autoconfiantes, mas pecadores conscientes de sua miséria, publicanos, prostitutas, samaritanos, todos bem-vindos ao arrependimento e fé. O ensino do reino. Parábolas. Para comunicar estes mistérios do reino, Jesus desenvolveu método pedagógico distintivo. Parábolas. Estas narrativas curtas, extraídas da vida cotidiana galileia, agricultura, pesca, comércio, vida doméstica, tornavam-se janelas para realidades celestiais. A parábola do semeador ensinava que a palavra do reino encontraria recepções variadas. Nem todos que a ouvissem a receberiam frutíferamente. A parábola do joio e do trigo revelava que reino e contrarreino coexistiriam até o julgamento final. A parábola da semente de mostarda mostrava que o reino, apesar de início pequeno e insignificante, cresceria inesperadamente até dimensões universais. As parábolas simultaneamente revelavam e ocultavam. Para aqueles com ouvidos para ouvir, corações abertos e humildes, elas iluminavam. Para os orgulhosos e resistentes, permaneciam enigmas impenetráveis. Jesus explicou este propósito duplo citando Isaías. Alguns veem, mas não percebem. Ouvem, mas não entendem, para que não se convertam e sejam perdoados. O poder do reino, milagres e sinais. O ensino sobre o reino não vinha apenas em palavras, mas em demonstrações poderosas. Os milagres de Jesus eram sinais do reino, evidências de que o reinado de Deus estava invadindo o território dominado por Satanás, pecado, doença e morte. Cada categoria de milagre declarava a dimensão específica do reino. Curas físicas anunciavam que o reino trazia restauração completa, não meramente salvação espiritual ou abstrata. Quando Jesus curou paralíticos, cegos, surdos e leprosos, demonstrava que o reino de Deus afetava corpos, não apenas almas. Exorcismos eram confrontos diretos com o reino das trevas. Cada demônio expulso era território recuperado, cativo ou libertado, vitória antecipando o triunfo final sobre Satanás. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus chegou até vós. Milagres sobre a natureza, acalmar tempestades, multiplicar pães, andar sobre águas, revelavam que o Rei do Reino era também Criador e Senhor de toda a criação. A natureza obedecia sua voz porque ele falara na criação. Haja ressurreições da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Lázaro. Eram invasões decisivas no último território inimigo, a morte. Prenunciavam a ressurreição final, quando o reino seria plenamente consumado. A ética do reino. O Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus apresentou a constituição do reino, delineando o caráter e conduta esperados dos cidadãos do reino. As bem-aventuranças descreviam, não requisitos de entrada, mas características dos que pertencem ao reino. Pobres em espírito, mansos,
misericordiosos, pacificadores. Jesus radicalizou a lei mosaica, mostrando que o reino exigia não apenas conformidade externa, mas transformação interna. Não apenas evitar assassinato, mas rejeitar ira. Não apenas evitar adultério, mas purificar desejos. Não apenas amar vizinhos, mas amar até inimigos. Esta ética era impossível para esforço humano autônomo. Intencionalmente assim, apontava para a necessidade de novo coração, novo nascimento, capacitação divina. O reino não vinha simplesmente com novas regras, mas com novo poder para obediência. A resposta requerida: arrependimento e fé. Jesus constantemente chamava duas respostas interligadas: arrependimento e fé. Arrependimento, metanoia, significava não meramente remorso, mas transformação radical de mente, mudança fundamental de direção. Era voltar-se do reino de trevas para a luz, de servir a si mesmo para servir a Deus. Fé significava confiança total em Jesus e sua mensagem, não meramente assentimento intelectual, mas compromisso de vida, apostando tudo na realidade do reino e na identidade de Jesus como seu rei. Estas duas respostas eram lados da mesma moeda. Arrependimento sem fé é desespero. Fé sem arrependimento é presunção. Juntos, constituíam a entrada no reino. O custo do discipulado. Jesus nunca minimizou o custo de seguir o Rei do Reino. Ele falou de tomar a cruz diariamente, de perder a vida para encontrá-la, de deixar tudo, família, posses, ambições, para segui-lo. O reino era tesouro pelo qual valia a pena vender tudo, mas exigia precisamente isso. Tudo. Multidões vinham pelos milagres, pão, curas. Jesus confrontava-as com demandas radicais. Muitos se afastavam, tropeçando na ofensa da cruz, antes de a cruz ser literalmente erguida. Durante meses, talvez anos, o ministério galileu prosperou. Multidões o seguiam. Sua fama se espalhava, mas crescia também oposição de líderes religiosos, alarmados por sua autoridade, escandalizados por sua associação com pecadores, ameaçados por sua popularidade. Jesus sabia que o caminho do reino passava por Jerusalém, pelo sofrimento, pela cruz. O rei do reino seria também o servo sofredor. O reino seria estabelecido não através de poder coercivo, mas através de amor autossacrificante. Mas antes de virar o rosto decisivamente para Jerusalém e destino, havia ainda ensino a dar, discípulos a preparar, o reino a proclamar na Galileia amada, onde grande luz brilhara sobre povo assentado em trevas. Amanhã continuaremos contando esta e outras histórias. Se inscreva no canal para não perder nada. Curta e compartilhe para nos ajudar a continuar.